Exatamente, Vera. E o que não falta por aqui é votação. Tem muita medida provisória na pauta aí para ser analisada, né? Hoje, antes da votação da medida provisória 870, tem na prática 4 medidas provisórias que ainda precisam ser analisadas. Por que eu comecei falando da 870? Porque ela é considerada a mais importante para o governo. Ela é a medida provisória que organizou aí toda a estrutura dos ministérios do governo Jair Bolsonaro já desde o início do ano. Na pauta, então, tem a medida provisória 866, que cria a NAVE, que é uma empresa que vai aí assumir algumas das funções da Infraero, que hoje são da Infraero. Na sequência, tem mais 3 medidas provisórias antes da 870. Mas todas essas medidas provisórias, inclusive a 870, 871, foram editadas na mesma época e durante o recesso do início do ano. Então, não existe aí uma ordem, uma prioridade entre elas. Pode ser tomada a decisão na hora qual vai ser a inversão de pauta aí para a votação. Então, a maior possibilidade é que a Câmara hoje comece a votação mesmo pela 866, que é essa medida provisória que cria a NAVE, passando na sequência para a análise da medida provisória 870, que é essa que preocupa o governo, enfim, que movimenta todas as atenções por enquanto aqui na casa. A gente vai conversar sobre essas medidas provisórias, também a medida provisória 871, que também está na pauta para ser votada hoje, precisa ser votada porque também perde a validade em breve, com os deputados Wilson da Fetaeng, ele que é vice-líder do PSB e é do PSB de Minas Gerais, e também o deputado Felipe Barros, que é vice-líder do PSL e do PSL do Paraná. Deputado Felipe, sua expectativa para a votação dessa medida provisória 870, que foi bastante modificada lá na comissão mista. Muito se fala que, os jornais de hoje falam, né, que o acordo fechado é para votação do texto da comissão mista. Qual que é a análise do senhor? Como é que está essa articulação? Bom dia, Carol. Bom dia, deputado Wilson, aos amigos da TV Câmara. É sempre uma honra poder participar com vocês. Ontem estive na reunião do Colégio de Líderes em que foi pacificada a questão de votarmos hoje, então, a medida provisória 870, até para não deixá-la caducar. Ela tem o prazo até a semana que vem para que ela seja votada, para evitarmos, então, que a gente retorne àquela estrutura ministerial do governo passado. Acredito que alguns pontos são os pontos mais delicados, os pontos mais polêmicos, e destaco 4 deles. O primeiro deles é o COAF. Existe a divergência se vai para o Ministério da Justiça ou para o Ministério da Economia. A questão da FUNAI, se permanece no Ministério dos Direitos Humanos ou no Ministério da Justiça. Tem o ponto da Receita Federal poder denunciar indícios de crimes. Essa prerrogativa da Receita foi retirada pelo relatório aprovado na comissão mista. E o quarto ponto é a criação de mais um ministério. Esses são os pontos mais delicados. Nós temos visto um debate muito intenso nas mídias sociais por conta dessa medida provisória e enfrentaremos esses pontos no plenário. Qual que é a aposta que o senhor faz em relação a isso? Também na questão da FUNAI tem a questão da demarcação de terras indígenas, né, que pela medida provisória vai para o Ministério da Agricultura. O senhor acha que deve haver uma decisão única do plenário em todos esses temas? Ou seja, optar ou pelo texto da comissão mista ou pela medida provisória, ou deve-se ser discutido aí ponto a ponto? Será discutido ponto a ponto. Logo após a votação pela comissão mista, o PSL se manifestou dizendo que pediria votação nominal, ou seja, verificação nesses 4 pontos. E ontem no Colégio de Líderes também, inúmeros partidos, inclusive o PP, o MDB, outros partidos também concordaram em fazer a votação nominal nesses 4 pontos. Então, certamente aprovaremos o texto geral, destacados esses pontos, e daí discutiremos esses pontos e analisaremos individualmente cada um deles. Deputado Wilson, também nesse pacote dessas medidas provisórias que perdem a validade em 2 semanas, está aí a medida provisória 871, que é, na verdade, o pontapé inicial, né, considerado por muita gente como o pontapé inicial da reforma da Previdência, porque mexe com os trabalhadores rurais, a aposentadoria dos trabalhadores rurais. Como que está a discussão disso? Como foi a discussão disso lá na comissão mista? Qual que é a expectativa do senhor para a análise dela no plenário? Primeiro, bom dia, Carol, bom dia, deputado Felipe, bom dia todo o telespectador, TV Câmara. Eu gostaria, antes de ter seu comentário da 871, da 870, até porque nós estamos aqui com o deputado da base aliada do governo, o deputado Felipe, né? Quando o governo propõe criar mais ministério, esse organograma estrutural de governo para esse país funcionar. Isso me leva, enquanto agricultor, dirigente sindical, uma situação confortável, porque nós vamos também pleitear agora, viu, Felipe? A criação à volta do nosso MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que prestou um serviço muito relevante ao país. Hoje a agricultura familiar, ela tem, assim, na economia
interna e externa, 70% da economia, do produto interno bruto, das riquezas da agricultura que produz, é da agricultura familiar. E eu acho que foi assim uma judiação, uma maldade que fizeram quando fecharam o nosso ministério. Então nós queremos também abrir esse diálogo. Se é para o Brasil funcionar, ele tem que funcionar para pequenos, médios e grandes, para todo mundo, né? Isso é uma coisa. No quesito da 871, eu quero deixar claro aqui para todos que a reforma da Previdência dos trabalhadores rurais, ela não está na PEC 06. Está lá também, mas ela começa na 871, quando o governo edita uma MP com o intuito de combater fraude. Olha, o que eu disse para o secretário Marinho e membros do governo? Olha, o governo tinha que ter primeiro abrido um canal com a sociedade civil organizada, com quem representa os trabalhadores. Eu também sou de uma federação, nós temos uma confederação. Quer combater fraude? Eu também quero. Eu quero que as coisas sejam transparentes. Mas essa MP, ela pega gregos e troianos, né? E o governo não pode, ela na integralidade que ela está, ser aprovada. Eu estou me esperneando, essa noite fiquei até de madrugada aí, vendo emenda, estudando, analisando, porque ela vem, né? Se ela não for também, ela semana que vem, igualzinho a 870, vai ser caducada, porque ela foi editada no período de recesso. Então, a nossa luta é muito grande. Nós queremos dialogar, queremos combater fraude, mas nós não podemos aceitar ela ser votada do jeito que ela está. Deputado Felipe, tem alguma expectativa de votação da 871? Porque realmente os prazos estão apertados, né? A gente fala que semana que vem vence no início da outra semana, mas precisa ser analisado ainda pelo Senado. Nós no Colégio de Líderes decidimos que nessa semana nós nos dedicaríamos a 3 medidas provisórias. A que foi votada ontem, das companhias aéreas, a que será votada hoje, que é a criação da nave Brasil, e também a 870, que também será discutida e votada hoje. Certamente essas outras medidas provisórias ficarão para serem votadas na semana que vem e tentaremos evitar ao máximo possível que as medidas provisórias caduquem. Todas elas tratam de assuntos importantes para o país e é necessário que esse plenário, então, discuta as medidas provisórias e as aprove ou as rejeite, mas que tenha um posicionamento acerca delas. Então, o mais provável é que o 871 fique para a semana que vem. Agora, deputado, o senhor também está acompanhando lá na Comissão Mista de Orçamento a discussão desses recursos suplementares que foram pedidos pelo governo federal. Sem eles, vários programas do governo aí estão perigando não fechar o ano. Como é que está a discussão disso por lá? Olha, para mim é uma situação complicada, porque se toda vez que o governo precisar de recurso, ele tiver que mandar para casa um projeto pedindo recurso, nós vamos aumentando a dívida interna do país. Eu tenho colocado, o governo tem que ter uma capacidade gerencial administrativa de cobrar de muitos sonegadores que não pagam nada nesse Brasil, né? Nós temos dados, inclusive, de auditores externos independentes que mostram um quadro, né? Porque senão fica complicado. E aí, qual que é a situação? Eu, enquanto agricultor familiar, se não for aprovado esse PL, a agricultura familiar não vai ter PRONAF, os programas sociais importantes que nós temos investimento para custeio investimento da nossa geração de emprego e renda no campo, ele vai ser prejudicado. A gente está discutindo, a gente tem que discutir, nós temos que analisar até quanto isso é benéfico ou não é benéfico. A gente tem que discutir o Brasil como um todo, né? A gente sabe, por exemplo, nesse mar, nessa avalanche toda, com os rompimentos de barragem que tivemos da Vale do Rio Doce lá. A gente sabe que a Vale teve um patrimônio, bilhões de lucro, a Vale também é sonegadora. Eu acho que aí o governo tem que ter essa capacidade, né? Se está mandando aqui, nós vamos analisar. Eu não estou aqui por mim só, nós temos um partido, eu sou fiel ao partido, ouvimos, discutimos, debatemos o que é bom. Agora, se for bom, vai ter o nosso apoio. Nós não queremos um Brasil estagnado, parado, no marasmo. Nós queremos um Brasil que ande, que gere emprego, gera renda. Nós temos que acabar com a fila da miséria no Brasil. Está falando que o Brasil tem 13, 14 milhões de brasileiros desempregados? Eu digo que não. Se nós pegar o último censo agora, você pega região com 3%, 12%, 11%, hoje o Brasil, porque eles consideram que quem está fazendo bico é emprego. E quem faz bico, vende um picolé na esquina, um churrasquinho, não é emprego, porque ele não contribui, nunca esse irmão vai conseguir uma aposentadoria. O que nós queremos é gerar emprego, é tirar pessoas da miséria, pessoas que estão nos lixões da grande cidade, disputando comida com os animais. É isso, é esse Brasil que é uma pauta positiva. Nós não queremos uma pauta só de tirar direito ou tirar privilégio. Privilégio tem que tirar de quem tem.
Deputado Felipe, vamos falar um pouquinho do clima político, né? A gente tem aí uma manifestação marcada para domingo, a gente teve essa fala do presidente Rodrigo Maia ontem. Como é que está o clima para as votações como um todo aqui na casa? E aí a gente fala dessa votação desse crédito suplementar, a gente fala das reformas que estão em andamento, hoje pode ser votada essa reforma tributária, a gente fala também do plenário. Veja, esse assunto abordado pelo deputado Wilson é um assunto de suma importância, porque trata-se, na verdade, do PLN 4. PLN 4, que está na Comissão Mista de Orçamento, eu sou membro da comissão, tenho acompanhado essa tramitação, basicamente abrir um crédito suplementar de aproximadamente 250 bilhões de reais para que o governo possa arcar com os custos desses programas que têm uma importância, sem sombra de dúvida, na economia brasileira e como política pública mesmo. Mas o fato é que nós estamos cumprindo, nesse exato momento, o orçamento do ano passado. Quem aprovou o orçamento do ano passado foram os deputados, foi a legislatura do ano passado e esse ano então nós estamos em execução desse orçamento aprovado. O orçamento aprovado do ano passado, ele superdimensionou as receitas e agora chegamos no momento que nós percebemos que as receitas que foram colocadas pela legislatura passada não correspondem à realidade da economia brasileira. Ou seja, nós temos um déficit, nós temos custos e investimentos com inúmeros programas federais que precisam continuar existindo, só que nós temos uma expectativa de receita abaixo daquela que foi colocada no projeto de lei do orçamento do ano passado. Então nós temos que abrir esse crédito suplementar para garantir a execução desses inúmeros programas elencados pelo deputado Wilson, que eu não tenho dúvida alguma que são importantes para a economia do país. Em relação ao clima político, eu estou dizendo há alguns meses para alguns órgãos de imprensa que nós estamos vivendo um momento atípico na nossa república. Porque, veja, todas as relações dos governos passados entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo eram feitas a partir do toma lá da cá, a partir de negociatas nada republicanas. O Mensalão, por exemplo, foi um exemplo disso. Foi o exemplo de uma completa anulação do Poder Legislativo, transformando o Poder Legislativo num mero carimbador das políticas encaminhadas para cá pelo Poder Executivo. Nós estamos vivendo aquilo que deveria ter acontecido no Brasil desde a redemocratização de 88, que é cada poder cumprindo o seu papel. O Executivo encaminha para essa casa as políticas públicas e esse parlamento, que é o local dos debates, esse parlamento então as discute, as rejeita ou as aprova. Essa é a atribuição do Poder Legislativo. Eu não vejo que nós estamos vivendo nenhuma crise entre os poderes, eu acho que isso é o normal e isso que deveria ter acontecido desde a redemocratização do nosso país. Nesse sentido, vai ser possível conseguir aprovar as medidas que o governo pretende? Eu não tenho dúvidas disso. Nós temos visto aqui na casa, por exemplo, no tocante à nova Previdência, inúmeros partidos, inúmeros deputados que não compõem oficialmente a base do governo Bolsonaro se manifestando favoravelmente à nova Previdência, claro que feitas algumas modificações, mas sabendo que a nova Previdência é um assunto do Estado brasileiro e não uma política do governo Bolsonaro. Então tenho presenciado nessa casa a responsabilidade de inúmeros parlamentares, partidos políticos, em aprovar as medidas que de fato são necessárias para o nosso país. Deputado Wilson, o senhor concorda com essa análise política desse momento que o deputado Felipe está fazendo? Olha, cara, o deputado Felipe é base aliada do governo. Claro que ele tem que fazer o papel do governo e eu sou da oposição. Agora, eu não sou oposição ao Brasil. Eu quero um Brasil com emprego, com renda, o povo com otimismo, voltando a viajar mais de avião, porque não, igual não foi o debate ontem, né, Felipe? Foi até quase meia-noite aqui nessa casa. Há muitos anos atrás, quando um pesquisador me dizia que o grande transporte de massa do futuro de passagem seria avião, eu falei assim, pô, eu como trabalhador rural, homem do campo, eu mal e mal ando de ônibus, de jardineira. E hoje é verdade, então, nós estamos com o setor aéreo, com deficiência, precário, passagem cara, cobrando tudo, então tem que mudar, as coisas têm que ser mudadas para melhor. Né? Nós não somos caranguejo que anda para trás, e mesmo assim o caranguejo anda para trás para se defender. Então eu jogo no time do Brasil. Mas sou oposição, faço crítica. E eu acho, inclusive, Felipe, da 871, a gente tem que repensar ela, porque eu acho uma tamanha maldade da 871 pegar gregos e troianos. Volto a frisar isso. Ela acaba com os nossos sindicatos de trabalhadores rurais no Brasil. E os nossos sindicatos lá no interiorzão dos nossos estados, de Minas, que é meu estado, do Paraná, que é o estado do Felipe, e outros do nosso país, o trabalhador, o agricultor, ele conhece, é o sindicato. E o sindicato, ele é um prestador de serviço. E essa MP, se ela for aprovada do jeito que está,
Eu mesmo já fiz várias emendas, né? Mas se ela for aprovada do jeito que o governo mandou para nós aqui na casa, ela vai asfixiar, ela vai acabar a estrutura sindical. Isso não é bom. Agora, se tem problema, vamos sentar, vamos dialogar, vamos negociar, porque eu quero um Brasil que ande para frente. É esse debate que a gente vai ver, então, a partir dessa semana aqui no plenário. A gente agradece, então, o deputado Wilson da FETAENG, deputado Felipe Barros, obrigada pela presença. A gente volta ao estúdio com a VEG.